Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ministro Edson Fachin do STF anulou todos os atos processuais em ações envolvendo Lula na Lava Jato de Curitiba. O petista fica assim elegível, segundo a lei da ficha limpa. Em nota, o gabinete do ministro informou que, em decisão monocrática, o relator da Lava Jato no Supremo entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o juízo competente para processar e julgar Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi tomada em pedido de habeas corpus formulado pela defesa em 3 de novembro de 2020 e se aplica aos seguintes casos: ações penais do Triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações ao Instituto Lula. Com a decisão, foram declaradas nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba e determinada a remessa dos respectivos autos para a Seção Judiciária do Distrito Federal. O ministro afirma que o plenário do Supremo já havia restringido o alcance da competência da 13ª Vara Federal. Abro aspas. Inicialmente, retirou-se todos os casos que não se relacionavam com os desvios praticados contra a Petrobras. Em seguida, passou a distribuir por todo o território nacional as investigações que tiveram início com as delações premiadas da Odebrecht, OAS e JF. Finalmente, mais recentemente, os casos envolvendo a Transpetro, subsidiária da própria Petrobras, também foram retirados da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ainda não há data para o julgamento do caso pelo conjunto de ministros. Isso só pode acontecer depois que a PGR recorrer. A corte ainda deverá oficializar se julga o caso em plenário ou na segunda turma, que é geralmente mais favorável aos pedidos do petista. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta segunda-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, sua avaliação, Zé, sobre essa decisão do ministro Edson Fachin, que coloca Lula de volta à corrida eleitoral. Por enquanto, o ex-presidente se torna ficha limpa. Boa noite, Zé. É isso. Olha, Vitor, a situação é a seguinte, surpreendeu, claro, aqui o mundo político, todos ficaram assim, mas é isso mesmo? O que aconteceu? E depois veio a confirmação e cada um puxou para o seu lado, né? Aliados do ex-presidente Lula disseram que se trata aí de uma justiça e as pessoas que analisam o fim da corrupção, a tentativa, o caminho do fim da corrupção, entenderam como um carimbo na Justiça Federal aqui em Brasília de grande responsabilidade. E mais ainda, os tribunais superiores sempre foram vistos aqui como órgãos políticos, mas era uma coisa mais ou menos, meio escondida, nunca foi tão explícito assim uma ação política. Isso não é uma decisão jurídica, mas uma decisão política. Nós sabíamos e já falávamos aqui sobre 3 pontos a serem discutidos no Supremo. Eu disse a serem porque esta decisão liminar temporária do Fachin não deve persistir no plenário do Supremo Tribunal Federal. Primeiro é sobre a validade e a profundidade das delações premiadas. Isso tem que ser analisado ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, também as doações para a campanha eleitoral. Se é um passaporte de lavagem de dinheiro, quando se doava, agora é proibido, né, para partido político. E isso foi usado como lavagem de dinheiro e recebimento de propina através de um argumento legal de doação de campanha. E por último, esse foro. Isso foi muito, durante todo o processo, foi um dos 3 pontos que eu falava aqui, muito discutidos no Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros se referiam à Lava Jato como aquele tribunal de Curitiba. Não era um tribunal de Curitiba. A Lava Jato era uma organização com a participação de representações de instituições pesadas, sérias, comprometidas, como a Polícia Federal, auditores da Receita Federal, procuradores federais, e tudo passando por um crivo não de um juiz, Sérgio Moro, mas de toda uma equipe da Vara Federal lá em Curitiba. E depois a confirmação de 2 condenações em segunda instância no Tribunal Regional Federal, onde isso foi arguído lá, que é a questão do foro, e o tribunal rejeitou. E Fachin, quando falava lá, a democracia está em perigo, que há atentados contra a democracia, que há uma tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, ele já preparava terreno exatamente para isso. Olha, Vitor, foi uma decisão pesada, matou no nascedouro, ou seja, a aceitação da denúncia lá no início do processo e transfere para a Justiça Federal daqui de Brasília. Só que é o seguinte,
Luiz Fux, quando assumiu, ele prometeu que todo assunto que se refere à Lava Jato passa pelo plenário principal do Supremo, e não a segunda turma, onde a maioria pró-Lula já está mais do que garantida agora com o voto do Fachin. Portanto, é aguardar o plenário do Supremo Tribunal Federal nesse quesito jurídico. Você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto Nunes e a quem nos acompanha. Essa decisão, ela desconecta definitivamente o Supremo Tribunal Federal da realidade do país, né? E eu digo o Supremo Tribunal Federal porque é uma decisão monocrática, a gente não sabe se vai ser revista ou não, se vai para a segunda turma ou se vai para o plenário. Mas o STF, ele compactua e tem compactuado com diversas decisões monocráticas. Então, eles são muito falantes, né? Todos os ministros, eles se pronunciam sobre absolutamente tudo, né? Mas, nesse caso, não vimos aí algum tipo de ressalva, de repúdio. Então, vamos acompanhar. Agora, eu digo que é uma desconexão, né? Que é, de fato, uma afronta. Nós vimos outro dia aí o ministro Luiz Roberto Barroso num comício, né? Numa live comício, num showmício de Zoom, com um candidato a presidente da República, que é governador do Rio Grande do Sul, e com um presidenciável, que é apresentador de televisão, de oposição, ambos, né? E o ministro Barroso falando que estava preocupado com atos que desacreditem as instituições. Nada pode ser mais eficaz para desacreditar as instituições, e no caso a mais alta corte judiciária brasileira, do que uma decisão monocrática inocentando o maior ladrão do país, né? Abolindo, extinguindo as sentenças que o condenaram. E não adianta, quer dizer, tudo bem, tem a militância, aqueles que vão dizer cadê as provas, mas quem sabe ler já viu as provas, né? A avalanche de provas que tem, não só nos 2 processos em que Lula foi condenado, como nos outros 6 em que é réu e que estão aí tramitando, e se a justiça não acabar no Brasil, chegarão provavelmente a novas condenações, né? Para tomar essa decisão, o ministro Fachin se baseou numa coreografia jurídica, né? Ele partiu ali do que está chamando de uma jurisprudência, ele soltou uma nota, aliás, uma nota tosca, né, para explicar ou fundamentar a sua decisão, não fundamenta nada, e se refere a uma jurisprudência sobre casos que não envolvam apenas desvios na Petrobras, sendo, portanto, retirados da 13ª Vara de Curitiba, né? E passados para a Justiça Federal. Porém, o problema é que isso não pode retroagir, né? Quer dizer, você traz uma jurisprudência e bota ela no retrovisor e inocenta alguém que foi condenado quando esta norma de julgamento, né? Norma entre muitas aspas, né? Não estava vigindo. Então, isso não é possível. E eu acho que tem ali nesta nota, né, que sustenta supostamente a decisão do ministro Fachin, tem um ato falho, para mim, muito claro, que é no momento em que ele se refere aos crimes do Lula, crimes que foram atestados pela maior investigação já levada a cabo no Brasil. Ele se refere aos supostos atos ilícitos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não pode dizer que são supostos atos ilícitos porque foram condenados em 3 instâncias, né? Não só na 13ª Vara, como no TRF4 e depois no STJ. Então, o ministro Fachin sozinho está chamando juízes brasileiros de 3 instâncias de, como é que eu vou dizer, de levianos. Está chamando juízes de 3 instâncias de incompetentes, de servidores que não sabem fazer o seu trabalho, né? Ao declarar
que são supostos atos ilícitos de Lula. Quer dizer, Vitor, que é o seguinte, isso é um escândalo, nós vimos aí o país reagindo de forma convulsiva a isso. É mais uma vez o Supremo Tribunal Federal numa ribalta, né? A gente vai falar aí das ligações do Fachin, mas isso já é menor em relação ao padrão de ação do STF, né? Que está sempre mais propenso à política do que à justiça. E o que nós vemos é o seguinte, a Operação Lava Jato a pleno vapor, né? A pleno vapor é dizer muito, mas atuando, né? Uma semana atrás nós tivemos nova condenação do Vacari, que era o braço direito do Lula, para lavagem de dinheiro, condenado de novo por lavagem de dinheiro, junto com o Renato Duque, que era o Duque do PT. Então é isso, o Fachin está virando as costas para a justiça brasileira, o Fachin está tentando jogar uma mão de lama na maior depuração que o país já teve contra o crime e o país vai ter que reagir a isso, porque nesse estado de coisas, realmente, aí as instituições ficam, como disse o ministro Barroso, desacreditadas. Bom, agora a opinião de Augusto Nunes. Augusto, que passou uma temporada em Brasília, está de volta aqui ao nosso estúdio em São Paulo hoje. Boa noite, Augusto. De volta, boa noite, Vitor, meu compadre Zé, Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. O Fachin demorou, falaremos disso mais tarde, mas pagou a conta, finalmente começou a pagar a conta ao padrinho, no caso a madrinha, que o nomeou para o Supremo Tribunal Federal. Ele é apenas um advogado. Até chegar ao Supremo ele não julgou nada, defendeu causas, geralmente e quase sempre esteve do lado errado. Com essa decisão, vamos ver botar os pingos nos is, né? Vamos ver as coisas com clareza. Ele que chame essa decisão do que quiser. O fato é que ele se valeu de filigranas jurídicas para tentar desmoralizar a maior operação anticorrupção da história, que liquidou o maior esquema corrupto da história. Disso é que se trata. Não é anulação, não. Ele absolveu o Lula de todos os pecados. E com isso, desmoralizou o Supremo Tribunal Federal. Isso sim é desmoralizar uma instituição e colocar em risco a democracia. E tenta desmoralizar, e desmoralizou, tenta no caso, os verdadeiros juízes, os de primeira instância, não é só o Moro, e os desembargadores do Tribunal Regional Federal. E ele, repito, é apenas um advogado. Eu acabei de escrever no Twitter que ele absolveu o Lula por excesso de crimes e que transformou o Lula no inocente mais culpado da história do Brasil. Se o Lula não tem contas a acertar com a justiça, o Petrolão não existiu. E, por consequência, ele devia terminar o monumento ao cinismo que começou a escrever, que começou a montar. Está incompleto. Ele tem, por exemplo, de autorizar a devolução do dinheiro aqui das delações premiadas, das colaborações premiadas. Quem deu dinheiro, pega de volta. Não houve o Petrolão. É o que está dizendo, entre outras bobagens, o ministro Fachin. Não houve Petrolão. Se o chefe não existiu a quadrilha. Então eu digo também, escrevi também, que devem indenizar o Lula pela prisão injustíssima, segundo o Fachin, com a devolução do sítio de Atibaia e já com o Zé Dirceu fantasiado de caseiro. Não existiu nada, não existiu, nenhuma empreiteira roubou, a Odebrecht inventou aquele departamento de propinas, inventou, que tem os codinomes de todos os ladrões, aquilo é uma brincadeira de algum funcionário da empreiteira. Quer dizer, o Edson Fachin deveria ser julgado pelo Supremo por ter desmoralizado com essa decisão a Corte.